Agora já estamos acostumados com as montadoras tentando redefinir o que um SUV elétrico de tamanho médio deve ser. Mas a segunda geração do BMW X3 realmente faz isso. O primeiro de uma nova era dos designs da nova classe da fabricante de Munique, ele vai assustar bastante seus rivais premium. Se você está escolhendo na faixa mais sofisticada do segmento, simplesmente não pode ignorá-lo. Meu nome é Jonathan Crouch. Eu testo carros. Há mais de 40 anos você encontra todos eles no aplicativo Car and Driving, Car Reviews. Aqui vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. A BMW revoluciona o segmento de crossovers elétricos de médio porte com este carro, o iX3 de segunda geração. Aqui vamos contar tudo o que você precisa saber. Lá em 1961, a BMW reinventou a forma como projetava e construía carros com os modelos originais da nova classe. Agora, ela faz isso novamente, com uma nova plataforma elétrica que vai sustentar sua próxima era de desenvolvimento, começando com este carro, o iX3 de segunda geração. Já houve 5 gerações de veículos elétricos BMW, mas esta sexta é a primeira sem plataforma originalmente feita para motor a combustão. Esse foi o problema do iX3 anterior fabricado na China, que chegou em 2020, era pesado, sem graça e nem podia ser adquirido com mais de um motor. Mas isso aconteceu porque a BMW estava investindo todos os seus recursos para desenvolver algo muito melhor. E é isso aqui. Tudo neste SUV elétrico premium de tamanho médio é diferente, não só do seu antecessor, mas de praticamente tudo o que existe nesse setor superlotado. Novos padrões parecem ter surgido aqui. Vamos ver como eles se comparam. Saiba mais sobre esse SUV elétrico premium de médio porte baixando o app Car and Driving. E se o seu interesse for especificamente neste iX3, você vai precisar ficar com a gente para a análise mais completa do setor, o teste de estrada do Car and Driving. Você já deve estar se acostumando com o jeito que esses SUVs elétricos médios e pesados se comportam. E se for o caso, prepare-se para algo um pouco diferente aqui. O impressionante alcance elétrico de até 800 km do 50 km Drive que escolhemos para este teste é obviamente diferente. Isso faz deste BMW o carro elétrico com maior autonomia atualmente à venda no Reino Unido, ou pelo menos era assim no lançamento. Ele oferece cerca de 145 km a mais do que seus dois concorrentes mais próximos, lançados ainda mais recentemente, o Mercedes GLC 400 EQ e o Volvo EX60 P10. Mas há mais do que isso neste carro. Nas próprias palavras do fabricante de Munique, ele quer que este X3 seja mais do que um computador sobre rodas. Eles desenvolveram um sistema de propulsão eletrônica com 4 supercérebros, incluindo o chamado Heart of Joy, que funciona como um sistema nervoso automotivo digital. Esses elementos se unem para tornar o comportamento mais ágil, suave e, segundo a BMW, com características de dirigibilidade típicas da marca. Isso é pedir bastante considerando que este iX3 pesa quase 2,3 toneladas, mas este teste revelou para nós que muita coisa foi alcançada. Você certamente notará diferença nas curvas deste carro, graças à distribuição de peso quase ideal de 49,51 entre frente e traseira, e especialmente na forma como ele freia. Até 98% da frenagem é feita pelos motores elétricos, que possuem um sistema de regeneração programado para parar o carro completamente, de forma mais suave do que praticamente qualquer outro veículo no mercado, especialmente se você escolher o modo Max Regen B no seletor de marchas. Diferente de muitos concorrentes, não há alavancas de regeneração. Os efeitos sonoros de condução vêm da nova paisagem sonora Hyperson X, criada especialmente para a nova classe. Mencionamos a variante 50X Drive, mostrada aqui, que usa uma bateria de 108 kWh e possui 2 motores que desenvolvem um total de 469 cavalos de potência e 645 Nm de torque. Isso se traduz em um tempo de aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas 4,9 segundos, chegando a uma velocidade máxima, nada típica de 210 km por hora.
Um modelo 40 com tração traseira e motor único será lançado em breve. Seu menor peso eleva a autonomia elétrica para mais de 965 km. A configuração para o motorista é simples. Não há botão de partida, você só precisa colocar o seletor de marchas em B ou D e sair suavemente. Na maior parte do tempo, você estará em um dos 3 modos de condução: esportivo, eficiente ou silencioso. Há também um modo pessoal configurável, com ajustes personalizados de direção, trem de força e regeneração. Se você ajustar corretamente a regeneração, dificilmente vai precisar usar o pedal do freio. Vários carros desse segmento oferecem suspensão a ar, mas a BMW manteve uma versão bastante revisada do suspensão passiva com molas de aço do X3. Aqui, porém, neste caso, foi incorporado um batente hidráulico inteligente projetado para suavizar as irregularidades e tornar a condução mais confortável. Outro aspecto impressionante ao volante é como a marca integrou seus sistemas de assistência à condução ADAS, nível 2 Plus. Agora, usam câmeras com IA para monitorar movimentos e prever intenções, sem intervir desnecessariamente. O resultado é um funcionamento mais suave e discreto, que fabricantes chineses precisam aprender, especialmente em controle de cruzeiro adaptativo e mudança de faixa automatizada. Isso é possível graças aos 4 supercomputadores que mencionamos antes, que oferecem até 20 vezes mais poder de processamento do que as unidades de controle convencionais, e o básico do SUV aqui também foi totalmente coberto. Adicione o engate de reboque retrátil, e este ISO3 pode rebocar até 2 toneladas. Talvez seja apropriado que um tipo completamente novo de BMW ganhe um visual completamente novo. No caso da segunda geração do X3, ele é baseado quase inteiramente no conceito mais novo do SUV Classe X e inaugura um visual novo para a fabricante de Munique, que será levado para os futuros modelos, mas que vai exigir um tempo para se acostumar. Em termos de tamanho, o carro fica logo abaixo do 9. Ele tem 4.782 mm de comprimento, 183 mm mais curto, comparável a um X3 a combustão. E mais significativamente, há 4 rivais importantes do segmento de crossovers elétricos: o Mercedes GLC com tecnologia EQ, o Volvo EX60, o Macan elétrico da Porsche e o Q6 e-tron da Audi. O desenho das superfícies aqui é mais limpo do que qualquer coisa que já vimos da BMW antes, com poucas linhas de vinco e aerodinâmica super elegante, 0,24 de coeficiente de arrasto. A primeira coisa que você vai notar é o novo nariz, com a grade em duplo rim, menor e redesenhada, que supostamente faz referência aos modelos originais da Neue Klasse da marca dos anos 60 e 70. Essa grade central redesenhada, que pode ter uma assinatura iluminada Iconic Glow, se estende para ambos os lados como uma unidade gráfica até os faróis de LED, de uma maneira que supostamente remete ao clássico BMW 2002 Sharknose. De perfil, você percebe os frisos de janela, ocultos ao estilo Range Rover, maçanetas retráteis embutidas e grandes rodas de 20 polegadas que podem ser trocadas por aros de até 22 polegadas. Uma traseira com ombro afunilado e lanternas horizontais traz animações de boas-vindas e despedida. Tudo isso está na nova plataforma Gen 6 do grupo BMW, uma arquitetura inédita para veículos elétricos que promete um salto quântico em tecnologia. Este BMW adotou a abordagem de construção com células integradas à carroceria, pioneira da BYD e da Leapmotor, na qual os pacotes de baterias são fixados diretamente ao chassi, aumentando a rigidez e reduzindo o peso. No geral, a marca considera o design deste modelo iX3 tão avançado que basicamente pulou uma geração. Você provavelmente vai concordar, mas o que realmente marca neste carro é o interior. Até entrar nele é diferente. Você passa por cima do soleira visivelmente larga, necessário para as estruturas de reforço longitudinal de alumínio integradas sob as portas, que oferecem proteção adicional em caso de colisão. E uma vez dentro da cabine, lá na frente, bem, o sistema panorâmico iDrive vai ser diferente de tudo o que você já experimentou antes. O estranho volante de próxima geração, a tela central de 17,9 polegadas em estilo paralelogramo e a tela estreita de 43,3 polegadas que se estende por toda a largura da base do para-brisa. Ela fica bem à sua frente com as principais informações dos instrumentos, mas as versões Plus A também ganham Head-Up Display, com mais espaço para exibir gráficos de navegação em realidade aumentada.
Os botões físicos seguem no console central e no volante, mas os do volante do tipo háptico são difíceis de usar. Também nos decepcionou a ausência do botão giratório estilo iDrive. Tudo é feito por voz, menus ou gestos. No geral, porém, toda a abordagem do design da cabine funciona muito bem, com a tela tipo desktop sendo uma solução muito melhor do que aquelas telas separadas e meio redundantes do lado do passageiro que os concorrentes oferecem. A janela traseira rasa e o teto inclinado reduzem a visibilidade traseira, mas a qualidade de construção parece excelente, vinda da nova fábrica de Debrecen, na Hungria. Os materiais são de ótima qualidade e o novo sistema operacional X com IA responde rapidamente, sendo uma grande melhoria em relação ao carro antigo. O banco traseiro estilo sofá agora oferece mais espaço para as pernas que o modelo anterior, igualando-se ao X5 a combustão da categoria superior. Graças ao entre-eixos relativamente longo de 2.897 mm e ao piso plano, um adulto sentado no meio consegue se acomodar com bastante facilidade. O porta-malas tem 520 litros com os bancos levantados, 20 litros a mais do que o 9 maior e 1.750 litros com eles rebatidos. O encosto traseiro é dividido em 40-20-40. Você também pode guardar os cabos de carregamento no espaço extra de 58 litros sobre o capô. Desde o lançamento até o teste na primavera de 2026, os preços para o modelo inicial com 2 motores, bateria de 108,7 kWh, X Drive 50 e Diz 3, começavam em torno de 59 mil libras, o que é cerca de 7 mil libras mais barato do que o design da primeira geração que está saindo de linha. Isso foi possível porque os custos de fabricação caíram 20% para referência. Enquanto filmávamos, o novo maior da BMW custava a partir de cerca de 75 mil, e o rival mais próximo deste i3, o Mercedes GLC 400 4MATIC com tecnologia EQ, enquanto filmávamos, custava a partir de cerca de 60 mil. A maioria dos clientes do iX3 deve escolher o modelo intermediário M Sport, que traz o kit de carroceria BMW e, no lançamento, custava pouco mais de 61.010. Há uma versão topo de linha M Sport Pro, que no lançamento custava cerca de 63 mil libras. Se você não precisa do sistema de tração dupla do xDrive 50 e quer mais autonomia elétrica, então espere pelo futuro modelo 40 com tração traseira, que provavelmente vai custar menos de 55 mil libras. Para colocar esses preços em perspectiva, vamos te contar que um Audi Q6 e-tron 4 Sport Edition equivalente é 1 segundo mais lento para chegar a 100 km por hora, é 0,5 milhas por kWh menos eficiente, custa 11 mil libras a mais e só consegue rodar até 382 milhas. Se isso te convencer a escolher o BMW, verá que ele já traz muitos equipamentos de série. A versão básica já inclui rodas de 20 polegadas, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e porta-malas com abertura elétrica. Por dentro há o sistema Panoramic iDrive na cabine e o Driving Assistant Plus da BMW, além de bancos dianteiros com ajuste elétrico em 6 posições, revestidos com o acabamento Econeer sem couro e ar-condicionado digital de 2 zonas. O sistema de infoentretenimento da geração Sistema Operacional X é muito potente, usando um superprocessador do carro para gerenciar todas as funções de entretenimento. Inclui apps de streaming como Disney+, YouTube e jogos no carro. Como citamos na seção de direção, destacam-se os recursos ADAS com IA, que também usam a tecnologia SuperBrain. Essa versão M Sport adiciona rodas exclusivas de 20 polegadas, um volante esportivo, iluminação translúcida no painel e o estofamento Ganza M Perform Tex. A versão topo de linha M Sport Pro adiciona bancos M Sport aprimorados, um difusor traseiro M High Gloss preto, freios M Sport com pinças vermelhas, faróis de LED adaptativos e a grade dianteira, Iconic Glow, iluminada da BMW com acabamento em vidro 3D Shadowline. Como mencionamos na nossa seção de direção, a bateria NMC de 108,7 kWh oferece uma autonomia elétrica de 500 km, líder na categoria, 30% melhor do que o modelo da geração anterior, graças à eficiência de condução de até 4,1 milhas por kWh. Para referência, o modelo maior da marca, o Nei
na próxima categoria, alcança 602 km na versão xDrive 40 com bateria de 90 e 4,8 kW ou até 685 km na versão xDrive 60 com bateria de 109,1 kW. Diversos fatores contribuem para o desempenho notável do modelo iX3. Os motores elétricos de sexta geração da BMW têm 40% menos perdas de energia, 10% menos peso e as baterias carregam 30% mais rápido, com 20% mais densidade energética que a geração anterior. A principal novidade da nova arquitetura da nova classe é a substituição do antigo sistema de 400 volts dos elétricos BMW por um moderno sistema de 800 volts compatível com carregamento ultra rápido. Quando diz ultra rápido, a BMW realmente fala sério. Este carro carrega em corrente contínua a até 400 kW desde o lançamento, mais rápido que seus rivais. Com um carregador rápido pode ganhar até 350 km de autonomia em apenas 10 minutos. Essa taxa dura só 23 minutos, mas representa 30% mais que a geração anterior da marca. A carga de 10 a 80% em corrente contínua leva apenas 21 minutos. Diferente de alguns veículos elétricos premium como o Mercedes CLA, o iX3 ainda pode usar carregadores antigos de 400 mAh também. Em casa, o iX3 xDrive 50 provavelmente vai precisar de cerca de 15 horas para uma carga completa, usando um wallbox monofásico de 7,4 kW, o que você provavelmente pode reduzir para cerca de 11 horas com uma conexão trifásica de 11 kW no wallbox. Uma conexão opcional de 22 kW pode ser ativada quando o pacote profissional de carregamento corrente alternada é especificado. Agora, o carregamento bidirecional inclui conversores para abastecer equipamentos em viagens ou fornecer 11 kW de energia à sua casa. Como este iX3 foi projetado do zero, ele inclui muito mais conteúdo reciclado, o que torna o carro mais fácil de desmontar no final de sua vida útil. A BMW diz que a cadeia de suprimentos do carro tem uma redução de 35% na pegada de carbono. E acredita que a fase de produção mais intensiva em energia deste modelo elétrico, feita em uma fábrica que não utiliza combustíveis fósseis em sua operação normal, será compensada em relação a um X3 a combustão, após apenas 12.428 milhas. A pegada de carbono de produção deste carro ao longo de seu ciclo de vida foi reduzida em mais de 30% em comparação com seu antecessor. Lá em 1999, no lançamento do X5, o primeiro crossover dessa marca bávara, o mundo questionou se um SUV poderia realmente ser um verdadeiro BMW. Em 2013, no lançamento do primeiro carro elétrico, o i3, as pessoas questionaram novamente se um carro totalmente elétrico e pesado poderia ser um verdadeiro BMW. Aqueles dois carros responderam parcialmente essas perguntas, mas este responde muito mais completamente. Mais BMW do que nunca é o slogan para esta segunda geração do iX3, e com ela a marca finalmente nos trouxe um verdadeiro BMW para esta era obcecada por SUVs e voltada para veículos elétricos. O que isso significa agora, na verdade, é mais do que apenas dinâmica de condução líder na categoria, embora a maioria sinta que este iX3 oferece isso. Nem tudo é perfeito para a BMW aqui, é claro. É difícil imaginar agora por que você compraria um iX, por exemplo. Para essa fabricante de Munique, pode ser difícil imaginar por que escolher outras alternativas elétricas premium nesse segmento, a menos que você simplesmente não goste do visual do iX3. Como o modelo original da nova classe de 1961, este carro pretende ser uma redefinição transformadora do que a BMW representa. Nesse processo, estabelece novos padrões em condução elétrica, autonomia e recarga. E oferece uma interpretação bastante diferente de como um carro como este pode ser concebido, de como pode ser a sensação interna e do ponto de vista da BMW, de como pode ser o seu visual. Ele estabelece o modelo tecnológico para os próximos 40 modelos da marca, o que o torna o carro mais importante da empresa nos últimos 50 anos. Igualmente importante, ele deve atender às suas expectativas sobre o que um carro como este deve ser.